Olá, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido um excelente final de semana. E nós estamos aqui mais uma vez para as nossas lives, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é o destino das almas aqui na Terra, tentando trazer clareza, né? Tentando trazer reflexão sobre várias características, né? Várias condições diferentes. Mas deixa eu ver de onde que vocês estão falando, também como vocês estão. Temos a Cleusa em Goiânia, a Luli em São Paulo, a Sandra em Itapoá, a Rio lá em Recife, o Tadeu no Rio de Janeiro, o Emanuel em Cotia, a Elizabeth em Campinas, a Dirlene em Ouro Preto, a Soraya em Araraquara, temos também a Adriana em Belo Horizonte, a Laide lá em São Paulo, a Lígia em Portugal, a Cristina em Santos, a Arlete em Marau, a Maria no Rio de Janeiro, a Tereza em Itu. Então sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa ter um momento aqui de bastante aprendizado. E para a gente iniciar esse assunto, né, o porquê da gente trazer esse assunto também é porque seguidamente, né, as pessoas estão tendo bastante dúvida nesse assunto, nessa questão do que acontece, qual é o destino das almas que estão aqui no planeta. Nós fizemos uma live há um tempo atrás, onde nós comentávamos sobre a estimativa da população planetária, tanto de encarnados quanto desencarnados. Eu não sei se alguém lembra dessa live, porém, nós trouxemos algumas estimativas. Aproximadamente a população planetária, há um tempo atrás, ela era de 42, aproximadamente 42 bilhões de almas, entre as zonas aqui de terceira dimensão e as zonas espirituais, né? Então a gente tinha isso. Hoje, nós temos uma estimativa que ela beira entre os 18 bilhões e 22 bilhões. Então, o que que acontece? Nós temos muitas almas nas zonas espirituais, né? Era uma estimativa em torno de 12 bilhões que elas ainda tinham, né, condições de encarnar e de atingir o quociente de energia, atingir a energia que se faz necessário aqui para onde o planeta está indo, né? A transição planetária, a transição da energia. E muitas almas, elas já estavam, né, tendo o seu a sua continuidade, né, de evolução, sendo encaminhadas para outros planetas, outros locais aonde essa energia ela é mais compatível. Esse processo, né, de que muitos conhecem e chamam como exílios, né, exílio planetário, ele acontece de uma forma muito natural, de uma forma que provavelmente todos nós já passamos por isso. A gente tem o exemplo do sistema Capella, o planeta Terra, ele tem uma grande massa de seres de Capella que vieram para cá num processo muito similar ao que acontece aqui com a Terra. Então, se tem ainda, né, muito receio, muito medo sobre um exílio planetário, porque parece, né, que é um processo que ele anda para trás, um processo retrógrado. E, na verdade, né, é um processo natural que já aconteceu por diversas vezes. Porém, as dúvidas que surgem o que que acontece quando uma pessoa desencarna, né? O que acontece com as pessoas que estão aqui encarnadas, no sentido que parece, né, que não se tem uma evolução, as estimativas que a própria espiritualidade ela trazia, né, de que a população encarnada hoje aqui, uma massa crítica dela seria um terço que conseguiria atingir as energias necessárias. Então tem tudo isso que se fala e a gente quer trazer um pouco de reflexão, de elucidação aqui nas nossas canalizações referente a esse assunto, né? Então, nós também já explicamos em outros momentos que existe, né, dentro desse processo de exílio, dentro desse processo de encaminhamento das almas, toda uma sequência, né, toda uma forma estruturada. Nós fizemos uma live também explicando sobre, né, os postos avançados, as colônias, aonde elas têm esse trabalho específico, né, de encaminhamento destas almas. Eu não sei se alguém recorda desta live também, mas a gente falou, né? Até fizemos uma projeção astral
e relatamos ela todinha numa dessas lives explicando, e muitas pessoas acabaram fazendo, inclusive, conexão, relatando já que também já tiveram, né, uma projeção, também já conseguiram acessar, visualizar dentro do que a gente relatou aqui. Eu não me recordo o nome dessa live, né, para quem quiser procurar, mas a gente teve ela. E o que acontece, né? Nós temos uma forma de entender o mundo, de entender as coisas, que é muito linear. Então, passa uma impressão para a gente, né, que agora nós estamos num 8 ou 80, num vai ou fica, né? E isso não é totalmente errado dizer, porque existe a oportunidade, ela é uma oportunidade única que todas as almas estão tendo nesse momento de transição. Porém, vamos começar por esse ponto das pessoas que estão desencarnando, tá? Quem está desencarnando nesse momento tem várias circunstâncias e vários fatores que podem determinar vários destinos para essa alma, né? Um destino, uma forma, e que às vezes é bastante provável, é que essa alma vá para as zonas espirituais, ela fique ali em tratamentos, né? Tratamentos de condicionamento energético, tratamentos de recomposição, uma série de fatores aonde essa alma daqui a pouco ela pode estar reencarnando. Porém, provavelmente ela vai sofrer, né, impactos energéticos, tudo, mas para ela já vir num sistema mais atualizado, mais condizente com, vamos dizer, os próximos ciclos evolutivos que o planeta ele vai tendo a curto prazo aqui. Então a energia ela viria muito mais estabilizada, muito mais propícia. Então tem algumas almas que desencarnam e que elas ficam nesses tratamentos, nessas colônias, postos avançados, que elas acabam demorando um pouco mais para o retorno. Porém, tem outras que rapidamente já estão fazendo um retorno aqui para o sistema, né, de encarnação. Tanto é que em algumas lives atrás, a gente comentou e perguntou, inclusive, para vocês, e eu pergunto até novamente, se não tinha impressão, né, que, vamos dizer, de alguns entes queridos que acabaram já desencarnando, que parece que eles já retornaram. A gente até falou, seria uma característica que muitas vezes alguns familiares, por exemplo, poderiam desencarnar e eles regressarem com você ainda em vida, né? Ter esse reencontro de uma forma muito rápida, porque as reencarnações elas estariam acontecendo de uma forma mais rápida, né? A gente comentou sobre isso também, talvez algumas pessoas se recordam. Então, essa é uma forma de quem está desencarnando agora e continua, né, no ciclo planetário aqui, porque tem esse campo. Uma outra forma, né, são almas que elas já não têm mais condições, elas não vão conseguir atingir um nível mínimo de energia, né, de quociente de energia de campo, para fazer a continuidade aqui no planeta. Então, estas almas, né, elas têm provavelmente, muito provavelmente, tá? A gente poderia dizer assim que se fosse trazer para uma estimativa de números aqui, em torno de 90 a 95%, tá, de que elas serão encaminhadas para um destes planetas, tá, que tem a gerência do nosso Cristo planetário aqui. A gente tem dois planetas, tá, que eles têm um nível evolutivo muito próximo de como a Terra está hoje, tá? Então, é muito provável que vão para estes planetas e não para outros, tá? Então a gente tem ali também o próprio sistema esse que se aproxima aqui da Terra, que ele tem uma energia muito similar. Né, muita, vamos dizer assim, especulação também, né, que as pessoas iriam para planetas muito mais primitivos, o que não é verdadeiro, tá? Porque todo o universo ele funciona com magnetismo e a gente é atraído magneticamente para onde a nossa energia condiz. Então, seria mais ou menos similar, né, porém com outras características, a gente pode dizer de densidade, características, né, da própria estrutura corpórea, própria estrutura de encarnação, né, mas não fugiria muito ao que a gente já conhece aqui, tá?
provavelmente não estaria, talvez, no mesmo nível, vamos dizer assim, para a gente trazer aqui para a nossa mente, para o nosso entendimento, de tecnologia, né, de avanço, de condições que nós temos hoje, mas não seria um planeta totalmente diferente ou extremamente primitivo, como às vezes é nos passados. Porém, essa condição, ela tem, né? Muitas almas estão seguindo esse encaminhamento. Tem um outro fator, tá? Que ele também é importante, que é a questão de origem de alma também. Tem muitas famílias de alma, a gente fez live também falando sobre isso, que estão em proximidade aqui com o planeta. E que elas, né, por uma, vamos dizer assim, uma intervenção, né, divina, um apelo divino, a gente pode dizer assim, estão também, né, elas ficando responsáveis por dar essa continuidade, esse encaminhamento para estas almas que precisam de um novo lar, vamos chamar assim, tá? Que precisam de um novo lar. Então, o que que acontece? Estas almas, muitas vezes, elas acabam tendo um destino, né, planetário, que a sua própria família de alma possa ter uma proximidade maior, possa ter mais a ver com a sua própria origem, né? Então, tem essa característica também. Deixa eu só pegar essa pergunta aqui, ó, da Adriana, porque ela conecta que os espíritos do umbral grosso que estão sendo exilados, de certa forma, sim, só que quando a gente pensa em umbral grosso, aquelas zonas bem extremas, esse primeiro bolsão, essa primeira camada energética, ela já foi praticamente toda concluída, essa remoção. E aí, quando a gente vai para essa matemática, tá? De pegar assim, éramos 42 bilhões de almas, e hoje aproximadamente, né, nós temos entre 18 a 22, uma estimativa, tá? A gente pode dizer que estas almas, elas já foram encaminhadas, elas já tiveram o seu destino, né, com outros encaminhamentos. Aí entra muito também os sistemas, né, como o sistema, esse que alguns chamam Hercólobos, Nibiru, tudo mais, que acabam, né? O próprio Chico, ele trazia isso também, né? Que era o planeta Chupão, que acabaria atraindo estas almas em parcelas, né? Ou a gente pode dizer assim, em escalas coletivas, né? Então, isso também já aconteceu, continua acontecendo, mas a gente pode dizer que estas zonas, elas já tiveram um grande andamento, tá? Estas mais densas. Então, a gente tem estas características para a gente fazer. Mas aqui, nesse contexto, nós queríamos trazer também uma forma de entendimento que talvez seja uma parte bem importante para nós todos aqui tentarmos refletir. Hoje nós temos uma análise, né? Nossa mente, ela faz uma rápida análise de tentar entender, e muitas vezes chega na conclusão, o mundo parece que está pior, né? O mundo parece que ele está pior porque a gente olha e parece que as pessoas elas estão cada vez piores. Só que, na verdade, a gente até comentou isso em outras lives, que as próprias sombras, tá? Que a gente chama de sombras, que as nossas próprias mazelas, elas iam aflorar para elas se transmutarem. Então, a gente está vivenciando essa fase. Só que tem, às vezes, um entendimento que ele fica um pouco equivocado para a gente aqui. Porque às vezes a gente acaba caindo em certos julgamentos que nós vamos entender assim, determinada pessoa ela tem esse comportamento, então provavelmente ela vai ser exilada. Outra pessoa tem aqueles comportamentos, a gente, cá em nós mesmos, nós temos tais comportamentos e provavelmente nós seremos exilados, né? Muitas vezes passam esses pensamentos para a gente. O que que acontece? Esse fator, né, ele não é levado em consideração, vamos dizer assim, através dos nossos comportamentos e atitudes, mas sim do nosso campo de energia. Nosso campo de energia, ele vai se expandindo através de consciência. Os nossos próprios comportamentos, eles vão se adequando através de consciência. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas o que que acontece, tá? Tentar dar um exemplo aqui, quando eu tenho um comportamento, tá? Vamos dizer que eu tenho aliás, vários comportamentos, todos nós temos vários comportamentos e muitas vezes nós vamos achar que nós não somos merecedores ou aptos, né, a ter uma continuidade aqui no planeta. O que que acontece? Uma questão é quando você tem determinado comportamento, você está totalmente inconsciente disso,
porém a energia ela vai devastando você, né? Porque se tornam ciclos repetitivos. Outra coisa é quando você tem estes comportamentos, né, atitudes, comportamentos, mas você vai tendo consciência deles. E através dessa consciência você consegue se analisar, você consegue, né, ir se modificando, ir atentando para isso. E é aqui que mora a grande parte da evolução. Então nós temos, né, uma grande leva, dá para dizer, a grande massa das pessoas nesse estágio. Não tem ninguém pronto, não tem ninguém que ascensionou ainda. Até pode ser que tenha, mas são poucas almas que têm um nível de ascensão, né, muito próximo do seu campo de energia. Então, nós temos uma grande massa de almas que a gente pode chamar das despertas, né, em processo de despertar, que elas estão conseguindo, nesse momento, ter uma consciência dos seus comportamentos. Isso entra uma fase de reavaliação. Então, isso acaba, né, que vai construindo esse campo, né, a moldagem desse quociente de energia, para aí sim ir se adequando dentro do que o planeta está indo. Não sei se isso vai fazendo sentido para vocês. Essa massa ainda é pequena em relação, vamos dizer, à grande massa que ainda dorme. Se a gente for analisar assim, que não tem, o dormir a gente quer dizer assim, não tem ainda essa consciência dos comportamentos, tá? Ou se tem, ou tem, mas continua, né, vamos dizer, não dando importância para isso, tá? Não dando importância para isso. Aí entra uma outra grande questão que é muito importante, que a gente sempre fala aqui. Eu não sei se vocês recordam que a gente dizia que as pessoas mergulhariam para dentro do seu abismo. O que era o mergulhar para dentro do seu abismo? Ela começa a não ter mais um entendimento sobre a vida aqui, né? Sobre as questões, sobre ela mesma. E aí ela cai lá para dentro. Num primeiro momento, isso vem com crises, né? Crises existenciais, surtos, uma série de coisas, porque não se está tendo um entendimento sobre si. A gente comentou muito sobre isso. Vocês talvez recordam, né? Que isso ia atingir as pessoas em massa. E aqui nós nem estamos falando ainda sobre linhas de tempo, né, que elas vêm num sentido de grande impacto. Então imagina assim, né? Vamos pegar a gente que está aqui assistindo esse vídeo. A gente está tentando fazer um esforço, né? Um esforço aqui para nós irmos tendo autoconhecimento, para nós conseguirmos avaliar os nossos comportamentos e atitudes, e aos poucos ir modificando elas. Correto? Acho que todos vão concordar com isso. Então, imagina que vem uma linha de tempo, né, planetária, a gente falou algumas vezes sobre cisnes negros, sobre outras questões que vêm, você já está fazendo um processo assim. Porém, quando você às vezes se autoavalia, você entende que ainda, né, não tá pronto, ainda não está bom, ainda não suportaria, né, uma quinta dimensão. Tá? O que acontece? Quando vem uma linha de tempo mais impactante, você não concorda que você vai fazer um grande movimento também, né? Porque você está encarnado aqui, também vai fazer um grande movimento. Então, a chance, né, destas pessoas que já estão nesse estágio, que já estão fazendo esses movimentos, quando vem essas linhas de tempo de maior impacto, fazer grandes saltos evolutivos também, é muito grande. Então, são grandes candidatos, né, a herdeiros, como a gente chama, herdeiros da nova terra. Não sei se faz sentido para vocês. Aí a gente pega também pessoas que estão nessa fase, né, vamos dizer, intermediária. Elas não estão despertas, né, mas elas já são, de certo modo, tocadas, né, pelo coração. Elas só não entendem, elas só continuam tendo atitudes e comportamentos sem consciência. Não entendem ainda. Quando vem esse movimento, elas também vão fazer saltos. Talvez esses saltos eles vão ter, vamos colocar assim, né, um entendimento de sofrimento maior por não ter fazido ainda, né, essa parte, vamos dizer, mais introdutória, já ter tido, né, esse andamento que muitos outros estão tendo. E vai ter toda aquela massa que dorme num sono profundo, que ali, né, o movimento, sim, ele vai ser assim,
ou ele vai, né, ou vai ou racha, que é um ditado que a gente tem ali, sim. Então, se ali, né, não tiver uma resposta energética para isso, aí sim, essa alma ela se torna já uma candidata, né, um candidato, candidata porque a gente está falando da alma, uma candidata a, né, já iniciar o seu processo de exílio, de ter um outro destino que é fora da Terra. Então, analisando vários desses fatores, é que a espiritualidade ela chega em estimativas que hoje a população planetária, que vale muito bem a gente entender que é as almas encarnadas, mas as almas que estão nas zonas espirituais, elas teriam essa condição de atingir os quocientes de energia os quais o planeta está se adequando e indo também. Então, é mais ou menos isso que se tem. Quando a gente fala, muitas vezes, em massas críticas, eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse nome, nessa nomenclatura, porque existem massas críticas mínimas, tá? Vamos pegar, assim, só para a gente colocar isso em número, tá? Para exemplificar aqui. Imagina que a gente tem uma população planetária, vamos pegar aqui da fisicalidade, a gente tem uma população planetária e 10% dessa população precisaria atingir um nível de energia, um nível de quociente para atenuar uma linha de tempo, tá? Então, o que aconteceu há um tempo atrás, não muito longe do que a gente está hoje, é que se chegou num quociente, né, onde coletivo, onde um mínimo, né, ele se estabeleceu que muitas linhas de tempo elas se apaziguaram. A gente não precisaria mais ter processos, né, tão impactantes aqui no planeta. Porém, continuam tendo outros processos que necessitam ter um impacto maior, que ele vem pegar principalmente aquela massa que não atingiu esse nível mínimo que se torna uma massa crítica de consciente. Então, pega essa massa. E aquela outra massa que está nesse vai ou racha, só para a gente dividir em três aqui, né? Poderia ter, tem muito mais, né, características dentro. Essa sim ainda pega eventos mais impactantes. Por isso que vem muito a calhar aquele ditado, né? Que ele diz assim: ninguém vai precisar passar pelo que não é necessário, ninguém passa pelo que não precisa. Porque o que vai direcionar agora é energia, que energia é informação, que é consciência, é a quantidade de informação que você consegue interagir. Então, quando você pega, né, um ser humano que está aqui encarnado no planeta, que ele tem as suas referências, né, que ele tem a sua capacidade de interagir com energia, que ela ainda não expandiu. Então, como é que ele vai entender energia além disso, se o campo dele não expandiu para isso ainda? Aí vem as linhas de tempo. Se a gente pegar um flash solar, por exemplo, então, que a gente comentou várias vezes aqui nas nossas lives, que isso seria uma linha de tempo última. O que é uma linha de tempo última? Ela vem, né, ela só se ativa se várias outras que estão na frente, elas não terem a capacidade de suprir, né, o andamento das coisas. Nós vamos colocar, então, um flash solar que é uma linha de tempo última. Um flash solar, esse mega flash que muitas pessoas já se conectaram nessa linha de tempo, já trouxeram com canalizações e tudo mais, ele traz uma quantidade absurda de energia. Se ele chega a atingir aqui o planeta, muitas pessoas, vamos pegar esse primeiro grupo que a gente falou, que já expandiu, né, que já consegue ter, que já atingiu aquela primeira massa crítica, estas pessoas elas fazem um salto muito grande além daquilo que já estão, porque eles já têm essa capacidade de interagir com bastante energia. Aquele segundo grupo ali que a gente estava comentando, quando chega esse grande flash solar, isso vai deixar estas pessoas bastante perdidas. Vai ter a parte que integra, né, que faz um andamento de movimento, mas vai ter uma parte muito grande ainda de energia que o campo delas não vai conseguir ler. Mesmo dando aquele empurrão que a energia faz, mas vai ter muita energia que não se faz leitura ainda. Então, isso vai levar um certo tempo como um choque. E esses flashes que estão acontecendo agora, né, que são gradativos, eles também estão trabalhando dessa forma.
ele também traz essa forma, que é uma forma de adaptação. Ajuda um pouquinho, empurra, tenta subir, mas aí muita energia ainda não se lê. Aquele grupo, esse último, tá, que a gente estava falando, esse grupo não aguenta. Esse grupo, ele não resiste a essa energia. Então, até a gente falava em algumas lives para trás, um grande flash solar, se ele impacta o planeta hoje, essa linha de tempo última que a gente sempre dizia, uma grande massa de almas que está aqui encarnada, ela não tem campo para suportar tanta informação. Não tem. E aí muita gente pergunta, então essas almas elas desencarnariam? Provavelmente, né? O campo não aguentaria. Só que daí a gente tem que entender algumas outras questões também, tá? Porque existe todo um planejamento espiritual, vamos dizer, existe todo um amparo espiritual. Então, não é isso que se quer nesse momento. O que se quer, né, que se atinjam as massas críticas para cada vez as linhas de tempo que vão, né, se afunilando, que vão chegando mais na frente, com a probabilidade maior de acontecerem aqui, sejam o mínimo impactantes possível, né? Possível para que a maior parte de almas tenha a oportunidade de atingir esses campos. Então, isso nós estamos falando do processo aqui na fisicalidade, que é onde as atenções elas estão centradas nesse momento. A gente acabou de dizer, nas zonas espirituais, né, esses umbrais densos, super densos, aqueles bolsões de energia, isso já teve andamento, isso se você pegar várias pessoas dentro da espiritualidade, elas já vão trazer isso, está mais harmônico. Agora, está subindo, né? A gente diz assim, está subindo toda a energia, tudo na gente aqui. Isso traz uma série de sensações, ansiedade, traz tensão, traz um desafio de lidar com a sombra, de enxergar elas, de encarar, né, de fazer uma série de coisas. Então, está sendo desafiador para todo mundo que está aqui encarnado nesse momento. Quanto mais energia adentra, mais o nosso campo ele é instigado a tentar interagir com mais informação. Veja só, é uma analogia que a gente pode fazer. Eu sei que tem várias pessoas que já têm mais idade que assistem esse vídeo, os vídeos aqui. E um tempo atrás, muitas pessoas elas tinham receio da tecnologia, né? Não entendiam como que você mexe no celular, como que você instala um aplicativo, como que faz isso, E hoje é super natural. É super natural. Hoje você pega, né? Eu vou dar um exemplo, a avó da Fernanda, ela vai lá, ela mexe no WhatsApp, conversa com as amigas, faz, e um tempo atrás ela não sabia nem pegar, né, aquilo na mão. Ou seja, o campo dela, né? O campo dela se adequou às informações. E hoje ela vê que ela pode usufruir disso. Não sei se faz sentido para vocês. Quando a gente pega na parte energética toda, é a mesma coisa. É a mesma questão. Quando nós avançamos com o nosso campo de energia, a gente consegue ler, interagir com mais energia. Ó, a Lu diz, meu pai ensinei e mexe super bem, tem 93 anos. É a mesma questão. Aquele ditado que diz o que é em cima é como o que é embaixo, é como o que é em cima, e o que é em cima é como o que é embaixo, é exatamente isso. Nas zonas espirituais é muito similar com o que é aqui. Então, se está acontecendo isso lá, está acontecendo aqui também. Se está acontecendo na vida aqui, da gente ir adaptando e evoluindo e cada vez conseguindo interagir com mais informação e de forma mais rápida, né? O mundo está mais conectado, está mais acelerado, tem tudo isso. Energeticamente também acontece a mesma coisa, a mesma. Então é mais ou menos isso que a gente está vivenciando aqui. Daí tem a questão assim que a gente poderia falar assim, a disposição. O que é uma disposição? Todo mundo, quando inicia o seu processo de despertar, né, que a gente chama com esse nome, teve algum movimento, teve alguma coisa que aconteceu que fez você ir buscar isso. Então você se tornou disposto, você colocou uma disposição para iniciar um movimento. Quando a gente fala aqui de tecnologia, quando a gente fala, né, de conhecimento, de várias, tem pessoas que elas acabam estando dispostas a fazer isso. Tem outras pessoas, vou usar essa palavra, que elas ainda têm preguiça. Então, elas não querem, às vezes, mexer o seu campo
porque surge uma coisa, então, eu estou colocando essa palavra, tá? Preguiça é só para ficar mais fácil da gente entender. Só que chega um momento que ela vai precisar, senão ela vai ficar muito para trás, entende? Então, diante disso, acontece a mesma coisa no processo energético. Tem umas pessoas que elas acabam encontrando já a disposição energética para ir expandir o campo. Outras pessoas, né, vamos novamente colocar com parênteses, com aspas aqui, tá? Para não ficar mal entendido. Outras pessoas, elas ainda têm uma certa preguiça, porque precisa de algum motivo, de algum efeito, de alguma coisa que coloque elas a entrar numa disposição. Então, às vezes, o momento de dificuldade que a gente vive na nossa vida, ele coloca essa disposição. Automaticamente vão ter almas, né, que vão ter que correr, correr, ficarem muito dispostas para alcançar esse nível de energia, né, que é o adequado. E muitas lá atrás, elas ficaram tão para trás que elas não vão conseguir ter essa velocidade, não vão conseguir, né, vamos dizer assim, precisa ir para a prova e precisa estudar todo o conteúdo de vários meses, vários anos, né? Não dá vencimento. Aí seriam estas que a gente entende não tem mais a condição, precisarão, né, fazer a continuidade do processo em um outro local. Então, só para a gente entender que essa questão, né, de desencarna, nesse momento tem que ter uma decisão. Esta alma, tá? Essa alma, ou ela vai ser exilada, né, ou ela fica aqui no planeta. Se tem muito isso, né, que se uma alma morre, ela desencarna, ela não volta mais aqui para o planeta, né? Não é assim. O processo tem várias circunstâncias, várias características, mais ou menos dentro disso que a gente estava dizendo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui para encarnados, vale para quando se desencarna também. Tem condição? Tem forma, essa aqui precisa reencarnar mais rápido, né? Essa outra, ela já tem consciente, então ela pode vir daqui a pouco, não precisa estar vivenciando agora essas fases, essas linhas de tempo que vem, ela vai vir mais adiante. Tem almas que são missionárias, né? Está vindo muita alma missionária para o planeta nesse momento. A gente fala muito, tem muita criança missionária vindo, já sustentando essa nova energia também. E, inclusive, né, sementes estelares, almas vindo de fora do planeta que também, né, vem ancorar, vem com essa energia já diferente, que ela, a gente pode dizer assim, é uma energia que contagia. Ela contagia, ela vai sendo espalhada. Então tem isso também, são novas formas de entender o mundo, novas formas de interagir com tudo que se tem aqui na fisicalidade. Então é isso. Tem muitos jovens desencarnando, também tem, né? Tem. Agora, a gente não tem como entrar num fator dizer, tá? É por causa disso, é por causa daquilo, porque quando a gente analisa jovem, criança, adulto, né, idoso, todo mundo é alma. Ali, todo mundo é alma. Então, você pode ter um idoso, né, que é uma alma muito jovem. Você pode ter um idoso que é uma alma muito antiga, com muita experiência, com muito campo. Você pode ter adolescentes, né, jovens, como a Tânia colocou aqui, que são almas bebês, né, ou outros que são almas já bem evoluídas. Então, a idade que a gente tem, ela não quer dizer nada. E eu não sei se isso faz sentido para vocês, que a idade que a gente tem, ela não quer dizer nada. Tem linhas de tempo, tá? Também que elas estão muito próximas aqui, que elas vão trazer outra forma de qualidade de vida. A gente até falava sobre efeitos, né? No próprio nível celular, nosso, tecnologias, com questões até de. Já está acontecendo isso, né? Não dá para se notar ainda um rejuvenescimento, mas dá para se notar, né? Vamos dizer assim, uma segurada no envelhecimento, um novo cuidado, uma nova forma. Tudo isso está acontecendo, tá? Mas não dá para pegar por idade, porque tem muita gente que sempre comenta assim: ah, mas eu não sei se eu vou ver isso. Idade não significa nada nesses momentos de transição, tá? Não significa nada, porque tem muitas linhas de tempo que elas são para logo, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Então é isso. Tá? Perguntando novamente,
com isso que a gente trouxe aqui, isso faz mais sentido para vocês? Aliás, mais não, se isso faz sentido para vocês, se conecta de alguma forma de entender, tá, que nada quer dizer nada. De você olhar para uma pessoa, às vezes você tem uma pessoa que ela é muito calma, que ela parece uma pessoa de muita paz, ela não tem tanto campo assim, do que muitas pessoas extremamente, né, agitadas ou mais, né, pulso firme, sei lá, a forma que a gente quiser ver, porque o que interessa é o campo, as atitudes, como a gente estava falando, e as escolhas, as coisas que a gente faz, isso vai entrar diretamente nessa análise consciencial. E nós estamos vivendo isso. Então não dá para ser julgando, a pessoa faz, tem esse comportamento, a pessoa faz. Não, é exatamente essa fase que a gente está vivendo. Tá? Se eu fosse me julgar por comportamentos e atitudes, eu diria assim, ó, já pode, cadê minha, né, eu vou sentar na janela, né, ou no corredor. Estou só esperando passar o ônibus, só passar o ônibus do exílio. Porque nós estamos tendo essas atitudes, né? Nós estamos tendo e elas vêm, elas vão aflorar, elas vão vir para a gente justamente para a gente trazer isso para a consciência. Nós falávamos em algumas lives, né, que as nossas sombras, elas seriam as nossas maiores forças. E eu estou dizendo isso porque fim de semana até estavam meus familiares aqui, e eu sempre brinco, né, que que eles às vezes comentam ali assim: "Ah, mas você não é uma pessoa evoluída?" Eu digo: "Não sou", né. Inclusive isso às vezes até me irrita, assim, porque, só porque a gente faz aqui as nossas lives, traz esses assuntos, essas coisas, nós não temos, e isso é bem solto aqui para a gente, assim, de querer se cobrar e ser o tempo inteiro perfeito, ou o tempo inteiro, né, ser uma pessoa de luz. Não é assim, isso não funciona. Se fosse assim, nós seríamos mestres ascensionados, mestres de nós mesmos já, não estaríamos vivenciando isso aqui, né? Então todos nós estamos nesse mesmo barco, tendo atitudes, tendo comportamentos, tendo coisas que precisam ser analisadas, que precisam ser avaliadas. E uma alma que faz isso, que ela se avalia, ela consegue ver nela mesma, né? E tinha aquele ditado que a gente trazia aqui também de canalizações e conexões, que a espiritualidade ela dizia: seja gentil com você mesmo. Ah, você tem esses comportamentos, que bom que você está analisando eles. Que bom, né, que você já consegue ver, porque diante disso, provavelmente você vai tentar evitá-los, transmutá-los. Isso é uma transmutação. Eu não sei se vocês entendem isso como transmutação, porque muitas vezes a gente escuta essa palavra e a gente entende que precisa vir, sei lá, um espírito, um Saint Germain da vida, encostar na nossa testa e transmutar tudo que tem, né? Agora nada mais disso existe, agora só existe luz aqui. E na verdade é um processo gradual que nós vamos fazendo de evolução, tendo esse entendimento de campo de energia, né? Que tudo é energia e que a energia é informação. Então, é a capacidade que nós temos de interagir com informação. Ela vai sendo amplificada. Mas qual informação? Porque às vezes a gente entende assim, né? Porque eu vou até pegar aqui um exemplo. Porque tem uma pessoa lá, né? A gente estuda, vou pegar um exemplo que eu acho que vai encaixar bem. Às vezes a gente estuda, por exemplo, cocriação, né? Sermos pessoas prósperas, sermos pessoas, né, que vão tendo a manifestação de uma vida mais, mais no fluxo, né? Tendo mais paz, tendo mais amor, tendo, né, uma harmonia. Então, a gente estuda sobre cocriação. Daí, daqui a pouco vem algumas pessoas decepcionadas, e isso acontece, por isso que eu estou trazendo aqui, que elas dizem o seguinte: fulano lá, né? O fulano lá, ele é uma pessoa extremamente ruim, né? Se você conhecer ele, observar você vai ver que ele é uma pessoa extremamente ruim. Só que o fulano lá, ele se dá bem na questão financeira.
Essa pergunta, essa questão, ela chega direto. Por que que muitas almas que elas, vamos dizer assim, já são mais amorosas, já conseguem, né, ter um entendimento sobre si, já estão buscando, às vezes, tem uma dificuldade, né, nesse mesmo processo de manifestação? Nós temos um quociente, nós temos um campo. Esse campo, ele tem uma capacidade de interagir com a energia. Talvez dentro do próprio ancoramento, essa pessoa de exemplo que foi colocada aqui, ela ancore, ela coloque toda a energia dela nisso. O que não quer dizer que ela seja uma alma, vamos dizer, que esteja, vamos dizer, nessa primeira turma ali, esse primeiro grupo. Provavelmente ali virão, né, muitos impactos em muitas coisas em outra área ou em outro conjunto, porque talvez está gastando todo o campo apenas nisso, quando na verdade a gente quer viver numa harmonia. Então, o processo ele é uma construção disso. Não quer dizer que se uma pessoa ela consegue, né, ter uma prosperidade, que geralmente a gente faz a leitura como financeira, ela é uma, não diz, mas ela consegue interagir, ela consegue, né, ter uma disposição energética e tudo mais que quem está buscando isso não tem, né? Muitas vezes surge essa pergunta. Então, nós temos uma capacidade de interagir com o que não nos faz bem também. E muitas vezes essa questão financeira da forma que está e no nível, né, que ela está de prioridade na nossa vida, ela não vem de uma forma harmônica. E isso não é uma prosperidade, porque prosperidade é nós nos sentirmos bem, né, dentro de todas as áreas da nossa vida. Isso é prosperidade. Você se sente bem, você se sente em paz, né? É isso. Não sei se faz sentido para você. É por isso que muitas estruturas, muitas coisas, elas tendem a ruir na vida de muitas pessoas, porque não está tendo uma completude. Aí você vai lá e pergunta para a espiritualidade, por que que as pessoas sofrem tanto? Porque colocam resistência. A resistência é do movimento seguir, né, um fluxo mais natural. Ah, mas isso aí que você está falando, Gaspareto, não existe, tá? Porque as pessoas, elas conseguem, né, ter mais condições quando elas têm um equilíbrio financeiro. Não está cheio de gente que tem muito, né, dinheiro, vamos dizer assim, que essas pessoas, elas estão vazias, deprimidas. Está acontecendo isso muito em vários meios, em várias questões. Não tem? Então, isso não é o único fator determinante, né? O difícil é manter a vibração alta quando as coisas não vão bem? Exatamente. Só que olha só, muitos de nós passamos por vários desafios e foi isso que construiu para a gente chegar onde está hoje. Muitas pessoas fizeram a volta depois de irem, né, para situações desafiadoras, quando as coisas não estão bem. É quando as coisas não estão bem que as grandes almas, elas vão construir, se sobressair, fazer isso. Não sei se isso faz sentido para vocês também, tá? Mas é isso. Então, esse quociente, esse campo, ele está em construção, ele está em andamento. E, às vezes, a própria ótica que a gente coloca na análise das coisas, ela não traz para a gente um entendimento completo da coisa. Não traz um entendimento, né, da nossa alma. Deixa eu pegar essa pergunta do Alan aqui, ó. Como são múltiplas possibilidades nas linhas de tempo? Porque se fala dois caminhos sobre os quais temos que decidir. Na verdade, né, quando você fala em linha de tempo, a gente tem linhas de tempo individuais, linhas de tempo, né, que elas vão formando campos coletivos, desde uma cidade, vamos pegar, desde um bairro, vamos pegar assim, uma cidade, né, um país, um continente, né, uma região como um todo. O que acontece? O movimento da energia, a forma de resposta, e aí é bem importante a gente colocar também que não é só o ser humano, tá? O ser humano é o ser que ele tem o maior papel nisso, mas você vai pegar os animais, vai pegar tudo, porque todo impacto que tem através de uma linha de tempo, ela afeta tudo que tem ali. Não só o ser humano, ela afeta a vida marinha, ela afeta, né, a vida terrestre, ela afeta tudo que está
condicionado junto ali. Então, o que a gente conclui? Que nós não temos uma, duas possibilidades. Ah, mas em determinada região, né, o nível, aconteceu algum evento, então esse campo, esse acesso de informação ele subiu. Provavelmente esse local, ele não precise ter novamente uma linha de tempo, né, regional, vamos dizer assim, mais impactante, já vai para uma outra. Agora, quando você analisa o coletivo todo, né, vamos supor que aconteça, sei lá, um apagão, tá? Um apagão. Esse apagão, ele vai impactar diferente todo mundo, né? Todo mundo vai ser impactado, embora aconteça para todo mundo, ele impacta diferente para todo mundo. Tem pessoas que elas vão transitar por isso de uma maneira muito harmônica, daqui a pouco elas já vão estar colhendo, né, os novos aprendizados, os novos frutos de estudo logo ali na frente. Outras pessoas vão ficar um bom tempo ainda remando naquilo, um bom tempo ainda, né, tentando entender o que se passou, né? Então, o Sul passou na fila 20 vezes, quando você pensa na questão climática, sim, né? Porque aqui, cada pouco a gente tem algum evento se passando. Então, vamos dizer, aconteceu, né, individualmente, na sua vida, determinadas situações, elas vão tendo uma repetição, né? Você vai sendo instigado a estar mais ou menos sempre em mesmas situações. Não teve um andamento daquilo, vão descer linhas de tempo para você que, ó, vai ter que ir para isso aqui. Se daqui a pouco, né, por isso que a gente diz, primeiro vem um convite gentil do universo, depois vem um mais impactante. Aí isso a gente está falando do micro, individualmente. Quando você pega individualmente, né, e vai conectando nesses emaranhados muito próximos da gente, isso vai formando para daqui a pouco você estar no macro, tá? Já numa zona coletiva disso. E depois numa zona maior ainda, né, que poderia ser uma zona, uma linha de tempo do planeta inteiro, né? Então, é isso que a gente entende que está, né, dentro desse funil, desse afunilamento das linhas de tempo. Então, então é isso, tá? Deixa eu pegar essa aqui da Henriette. Quando aplicamos o Kumá para um familiar falecido, podemos alterar o destino dessa alma? Não, tá? Se ela foi exilada e irá receber essas novas frequências, sim, porque não existe limite para a energia, tá? Nossa energia, ela transcende várias dimensões, várias coisas, mas a gente não tem poder de mudar o destino de uma alma, tá? A gente tem poder de auxiliar essa alma, apenas, tá? Apenas. Por isso que a gente diz, o processo é individual. Eu não posso, ver se não faz sentido para vocês. Eu digo muito isso para algumas pessoas próximas aqui. Eu digo assim, eu posso, talvez, te auxiliar com algumas teorias, né? Com algumas energizações que vão ajudar a dar uma equalizada no seu campo, uma série de coisas. Mas eu não posso cocriar por ninguém, eu não posso manifestar por ninguém, eu não posso salvar ninguém, né? Assim como eu não posso ascender ninguém. O que a gente pode é estar auxiliando dentro das nossas possibilidades. E isso vai trazer impacto, sim. Mas a grande, né, o grande andar, a grande força motriz que é colocada nas coisas é individual. O que acontece? Que responderia muitas perguntas. Por que tem algumas pessoas, né, vamos dizer, tem pessoas com as mesmas doenças? Por que algumas pessoas se curam e outras não? Alguém já se fez essa pergunta? Por que umas pessoas se curam, outras pessoas não? De uma forma bem rápida para responder isso, a gente poderia dizer: a pessoa que se cura, ela já tem um campo que acessa a informação de cura, interage com mais informação. A pessoa que não se cura, tendo a mesma questão ali, tá? Ela ainda não tem esse acesso. Ela não tem um campo de frequência para acessar a cura, porque tudo já está dentro de nós, inclusive quando alguém faz um tratamento espiritual, isso não é buscado fora. Você não pega uma energia de um pleiadiano, por exemplo, e essa energia que ela, né, é colocada dentro da pessoa para fazer um processo de cura. Eles auxiliam, tá? Eles auxiliam com o que eles têm, né? Subida de campo, trazer suas tecnologias, trazer todas as suas coisas, mas a cura, a informação dela está dentro de você, dentro do seu agregado anímico espiritual, dentro do seu, né, quociente de energia, dentro do seu,
dentro do seu corpo de luz, às vezes até lá na sua mônada, mas é seu. Por isso que vem essa frase sempre, que a própria espiritualidade ela traz, tudo já está dentro da gente. Porque imagina assim, ó, que eu vou tentar, tá, dar uma explicação que talvez fique melhor entendida, tá? Imagina que eu tenho alguma coisa, né, alguma doença. Se eu pegar alguma energia, alguma coisa, ela vai impactar ali. Mas é como o meu corpo, ele precisa ler essa informação. A informação da cura, ela precisa ser lida para aquilo lá fazer um movimento, né, de sair o que tem errado, né, de acertar a informação. Se isso é feito, vamos dizer, um tapão ali para mim, né? Foi feito um tapão, um efeito tapão ali. Eu não vou conseguir ler depois a sequência da informação para me manter em saúde. Não sei se isso faz sentido para vocês. Como é que o meu funcionamento ele vai se dar daqui para frente se eu não sei ler, né? Eu não sei ler a energia que está aqui, nova, eu não sei fazer nada, né? Mas eu quero que tirem aqui de mim coisas, só que eu não sei ler. E como é que eu leio depois? É a mesma coisa que você fazia, eu lembro que isso acontecia muito com a minha mãe. Eu colocava, ela dizia, eu quero ir em tal lugar, daí eu ajudava ela, botava no GPS. Aí ela ia para tal lugar. Daqui a pouco ela se perdia, mas ela não sabia botar. Então, ela não sabia ir lá botar de novo no GPS. Hoje ela sabe. Né? Hoje ela sabe fazer. Você não concorda que ela vai se perder novamente? Então, ela tem que aprender a ela fazer isso. Ou seja, ela saía daqui de casa e botava, ó, você vai por ali. Colocava lá, então ela saía com o celular ali, né? Ia direcionando, mas daí ela se perdeu. Se perdeu, mexeu, e ela não sabia ligar ele novamente. Daí ela me ligava, eu tinha que ir lá. É mais ou menos isso que acontece. A informação de cura, que a gente está dando exemplo aqui, ela precisa ser lida, aprendida por nós, ela já está dentro de nós, porque a gente lê coisas que estão dentro da gente, a gente não lê coisas que estão fora, né? Fora no sentido assim, você não integra uma coisa sem ela ser lida por você, pelo seu ser. Não sei se isso faz sentido também, quando vocês analisam, mas é assim. Então, o quociente, o campo de energia tem a ver com isso. Então, imagina assim, o planeta está fazendo toda uma subida de energia. Ele vai chegar num nível energético ali que a gente vai precisar ler essa energia. Ah, sim, de que lado queremos estar? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Tá bem certinho, porque ela se bifurca, né, para a gente decidir, que é aquilo que a gente estava falando de você ter uma disposição. Devemos desenvolver nossos talentos. Então, é mais ou menos isso que pega. Se o meu campo ele não sobe, como é que eu vou ler essa energia? Ele não lê, ele não lê. Ele defasou o sistema, ele não. É como se você disse, são sistemas operacionais diferentes. Não roda mais. Lotou o HD, não tem espaço para essas coisas novas. Não tem espaço para interagir com o que se apresentou ali. Então, não dá para ir adiante. É isso. Resumindo, quando a gente vai para um contexto todo energético, é isso que está acontecendo no planeta. Cleusiane, depois das 6 da tarde é ruim abrir um trabalho com mal, qualquer outra mesa? Não, né? Não. Inclusive, às vezes, né, as pessoas até já desaceleraram das rotinas, né, de trabalho, de tudo mais do dia, e fica até melhor abrir depois das 6 da tarde. Vai depender de cada um, né? O que é importante é quem abre também estar bem. Também estar bem, porque às vezes você já está cansado, então é uma análise nesse sentido. Se o alcoolismo é doença, um vício é doença, na verdade são, né, no sentido que são fugas, né, são bengalas para alguma coisa que não está agradável, que não está harmônico ali para a alma, tá? Então, o nome que a gente dá até, isso não é mais o mais importante, mas não está equalizado, tá desvirtuado de um movimento natural.
Se pode fazer em cima da cama ou com o mar? Pode, né, pode. Muitas vezes eu vou até em lugares hoje, por exemplo, eu até pensei em quando eu estava indo para um lugar, e muitas pessoas sabem onde eu vou, às vezes, durante o dia, né, que eu agora fico me envolvendo lá em outras atividades, às vezes eu levo junto também. Então, a forma. Ah, e esse lugar que eu vou, ele tem uma energia muito boa. Então, lá é um lugar bem legal para poder fazer. Então, você analisa a energia, tem que estar só ser uma. Por exemplo, você vai botar em cima da cama, né? Se ali fica uma energia que você considera agradável para fazer isso também. Qual a mensagem posso descrever de quando percebe-se o universo conspirando a meu favor? Paz. Principalmente é paz, você se sente em paz, você se sente em harmonia, você se sente bem. A resposta é sempre, quando você se sentir bem, você está dentro de um fluxo de harmonia, tá? Quando você se sentir leve, quando você se sentir bem, ali está ocorrendo harmonia. Mais uma pergunta dentro da mesa do SRA, hoje veio uma ativação que eu usei muito quando assisti as palestras da Mônica Medeiros. Maravilha. Tudo vai se interconectando, vários conhecimentos vão se interconectando. Muita coisa se interconecta. Você sente, Mônica, de usar mais dias consecutivos? Pode usar. A nossa percepção ela é a mais importante, que a nossa alma guiando, a nossa intuição, a forma que a gente pega é a forma mais precisa. Exato. A Maria Helena está comentando aqui que ela leva várias vezes as mesas dela, mas às vezes quase nunca consegue fazer porque ela acha o canto dela mais sagrado. Ali você já moldou, né? Nosso lar, aonde a gente mora, tá? Vai ter uma energia, um ancoramento muito maior, né? Muito maior porque ali você já formou, você está ali sempre, né? Então, é assim. Tá, às vezes, até quando você vai atender uma pessoa que tem uma coisa mais grave, você vai dizer, eu preciso estar lá, né? Porque lá eu consigo ancorar melhor. Sabe algo sobre os erepstranianos? Não, não, nunca ouvi falar sobre esse nome. Pode usar só o pêndulo, tá? Não tem problema. Mais alguma pergunta? Uma última aqui? Deixa eu ver se tem uma última pergunta. Sobre esse tema de hoje, então, fez sentido? Deu para entender um pouco mais dessa questão de energia? Vou pegar essa aqui, então, ó. Está vindo muita lembrança ou trauma do passado, quase esquecido. Por quê? Exatamente é isso que a gente estava falando aqui na nossa live. Vai vir. Porque nós. Pergunta para mim, tá? Henrique, o que que você é? O que que você é agora? O hoje? Quem é você? Quem são vocês? Se não o conjunto das experiências que a gente já viveu. Tá? Nós somos o conjunto, a somatória das experiências que a gente viveu aqui no planeta. Esse fractal que está aqui, ele carrega as experiências que a gente viveu. Então, o que eu sou agora é o conjunto de tudo isso. Tudo isso que eu vivi são referências que foram adquiridas com estas vivências. Então, eu tenho referência para tudo, para uma série de coisas que eu vivi. Se alguém me fala um palavrão, é buscar uma referência. Se alguém me elogia, é buscar uma referência. Tudo tem uma referência. Só que como a gente está tendo que subir o nível, o campo, é lógico que vão vir muitas coisas do passado à tona para serem transmutadas, curadas, ressignificadas. E tem coisas que vão bater, bater, bater. Fazia muito tempo, tá aqui novamente para você olhar para isso. Veja se isso faz sentido. Vai ser muito comum coisas do passado virem para a gente. Então, por isso que eu quis explicar. Nós somos o conjunto das nossas experiências, do que a gente já viveu. E isso formou referências. E estas referências vão vir à tona para serem modificadas. É isso. Acho que por hoje é isso também. Então, queria agradecer a todos, né? Todos que
participaram, todos que vão assistir depois também. Espero de coração, né, que esse assunto, isso que a gente conversou aqui, possa auxiliar. Dizer também que a gente se sente muito feliz sempre em poder estar aqui, né, compartilhando desses momentos com todos vocês. E também que nós vamos nos vendo por aí. Então, um grande abraço a todos e até mais.